meus amigos, beleza? Canal F. Carvalho Cristianismo e Política. Meus amigos, o que há em comum entre os esquerdistas cristãos de hoje e os fariseus dos dias de Jesus Cristo? Você sabe o que os cristãos esquerdistas fazem quando querem usar a Bíblia para desqualificar alguém conservador? Este vídeo é muito importante. Então, espalha muito nas suas redes sociais. Compartilha com todo mundo. Meus amigos, os cristãos esquerdistas de hoje usam partes da Bíblia que relatam o embate de Jesus Cristo com os fariseus naquele tempo. O El País, um jornal esquerdista espanhol, um dos jornais mais esquerdistas do mundo, presente em vários países. Aqui no Brasil, por exemplo, tem uma coluna de opinião dedicada exclusivamente em usar a Bíblia para desqualificar os conservadores. É uma coluna em que os seus colunistas usam aquelas passagens do Novo Testamento, dos Evangelhos, do embate dos fariseus com Jesus Cristo, com o único propósito de desqualificar os conservadores cristãos, os verdadeiros cristãos. Em um dos seus artigos com o irônico título, Jesus não foi à marcha para Jesus. Onde estaria Jesus na quinta-feira? A quem quiseram coroar como rei dos puros e dos satisfeitos, o articulista compara os cristãos verdadeiros de hoje, os conservadores, com os fariseus dos dias de Jesus. Em outro artigo, El País diz o ministro que manipula a Bíblia para criar ódio político. Em um dos parágrafos, o articulista diz: basta lembrar que as maldições do profeta Jesus, olha só como os esquerdistas se referem ao Senhor Jesus, chamando de o profeta Jesus, enquanto os conservadores, os cristãos verdadeiros, se referem a Jesus Cristo dizendo o nosso Senhor e Salvador. Então diz o articulista, basta lembrar que as maldições do profeta Jesus, que anunciava um mundo oposto ao antigo, da ira e da vingança, era só contra a hipocrisia dos fariseus e a pressão dos poderosos. De novo, o jornal, o seu articulista, fazendo comparação dos cristãos verdadeiros, dos conservadores dos nossos dias com os fariseus. Meus amigos, os esquerdistas usam partes da Bíblia, aquelas partes que lhes interessam, para caluniar os conservadores, os verdadeiros cristãos, homens e mulheres de Deus, homens e mulheres de bem, chamando-os de fariseus, chamam de fundamentalistas do ódio. Vamos ver quem eram os fariseus daquele tempo e depois vocês tirem as suas conclusões. Os fariseus eram uma associação de hebreus piedosos na metade do segundo século antes de Cristo. Eles surgiram com o interesse de governar a nação hebraica, depois passaram a aceitar passivamente o governo romano sobre a nação. Haviam pelo menos 6.000 fariseus quando Jesus Cristo nasceu. Eles controlavam as sinagogas, o local de culto hebreu, distorciam a Bíblia hebraica para legitimar suas próprias doutrinas, esperavam o Messias. Quando o Messias veio, ficaram com inveja dele e depois de algum tempo passaram a odiá-lo, exatamente quando Jesus começou a expor os pecados deles. Os fariseus odiavam de morte o Senhor Jesus Cristo porque ele reprovava o comportamento deles, dos fariseus, e principalmente
porque os fariseus usavam a Bíblia para esconder as suas podres motivações e os seus pecados. Enquanto faziam oposição a Jesus, as suas hipocrisias eram expostas. Cada tentativa, eles saíam envergonhados como hipócritas. Quem é fariseu? Os conservadores ou os esquerdistas? Os fariseus esquerdistas cristãos de hoje distorcem a Bíblia para forjar mentiras e calúnias contra os conservadores. Acusam os conservadores de serem fariseus, quando, na verdade, eles são os verdadeiros fariseus. São fariseus odientos contra os cristãos e contra a verdade. São fariseus hipócritas por definição. Acusam os conservadores de ódio, quando, na verdade, são eles os odientos. E por que odeiam? Porque a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, reprova a depravação sexual e todo tipo de pecado. Você notou que os esquerdistas cristãos sempre usam passagens bíblicas de embate dos fariseus com Jesus para desqualificar os cristãos verdadeiros, os conservadores? Faz parte da estratégia desqualificar. Desqualificar chamando-os de fariseus e chamando-os de odientos, coisas que eles é que de fato são. Vamos aos verdadeiros fatos. Quem são os fariseus de verdade? São os esquerdistas, eles que não aceitam o verdadeiro ensino de Jesus e por isso distorcem? Ou são os conservadores que aceitam o verdadeiro ensino de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sem tirar e nem acrescentar nada? Os esquerdistas cristãos são verdadeiros fariseus. Eles mudam a Bíblia para a versão que lhe convém, para dar legitimidade ao seu estilo de vida sem as exigências de Deus. Uma versão recente, adulterada da Bíblia é a Bíblia de Estudo Teologia Inclusiva. Os conservadores insistem que a Bíblia tem que ser a Bíblia original. Duvido que os esquerdistas cristãos queiram o que Jesus Cristo ensinou na íntegra sobre santidade, sobre ser membro da sua igreja e abandonar todo tipo de pecado, de engano, de mentira, de dissimulação, de perversão sexual, de inveja, de cobiça e tudo que é imoral. Jesus condena toda a prática do maligno. Os cristãos esquerdistas fazem de tudo para desqualificar os conservadores com mentiras e dissimulações. Eles precisam ser desqualificados com a verdade. É isto o que eu faço neste vídeo. Seja Deus verdadeiro e todo ser humano mentiroso. Seja Deus santo e todo ser humano pecador. Quem quiser se aproximar de Jesus Cristo para segui-lo, tem que abandonar toda a prática de pecado. Os fariseus esquerdistas dizem: venham como está e permaneçam como está, porque Jesus Cristo é amor. Jesus Cristo ama os pecadores, sim, e chama todos para segui-los. Mas para seguir, precisa abandonar, deixar toda a prática pecaminosa, toda a prática imoral. Os esquerdistas, cristãos, fariseus querem um Jesus que concorde com o estilo de vida depravado deles. Como Jesus Cristo não se adequa à vontade deles, aliás, à vontade de ninguém, então eles distorcem a Bíblia. Fale esse conteúdo nas suas redes sociais. Confere sua inscrição. Vê se o sininho está marcado aí na opção, naquela condição para receber todas as notificações. Deixa o seu comentário de apoio e também deixa aquele joia maroto para ajudar o canal. Valeu! Deus abençoe você e a sua família.